Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Mateus 14 e estamos refletindo sobre uma vida nova para todos. Neste capítulo, veremos como Jesus reage a 3 situações difíceis ao seu redor. À semelhança dele, vez por outra, nós também somos cercados por situações difíceis na vida. Como nós reagimos a essas situações? Eu gostaria de propor que Jesus reage às situações difíceis ao seu redor com a perspectiva do reino de Deus e deseja que os seus discípulos façam o mesmo. Na mensagem de hoje, observaremos 3 destas reações de Jesus. A primeira reação é: Jesus reage à morte com solitude e compaixão, do verso 1 ao verso 14. Mateus começa a sua narrativa contando-nos como foi a morte de João Batista. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, toma para si Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. João Batista, profeta de Deus, denuncia este pecado, passa a ser odiado por ambos e é preso. Os Herodes, tanto o Grande quanto Antipas, são aqueles que querem se manter no poder a qualquer custo e, quando ameaçados, promovem a morte. Foi assim com o Herodes o Grande, lá em Mateus 2,16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. É assim também com Herodes Antipas, aqui em Mateus 14:5. Herodes queria matá-lo, o João Batista, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Conta-nos o evangelista que Herodes faz aniversário e dá uma grande festa. Nessa festa, a filha de Herodias dança diante de todos os convidados e agrada tanto Herodes que ele, sob juramento, promete dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por Herodias, sua mãe, ela pede e recebe a cabeça de João Batista em um prato. Ou seja, para satisfazer o seu desejo lascivo, o tetrarca da Galileia manda decapitar o profeta de Deus. Diz o texto que os discípulos de João Batista levaram o seu corpo, o sepultaram e foram contar isso a Jesus. Pergunta: como Jesus reage à morte evitável, prematura e trágica do seu primo? A resposta está nos versos 13 e 14. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Jesus busca a solitude, retirando-se para um lugar deserto. Ao que parece, ele deseja lidar profundamente com o seu luto. Chorar sozinho a morte do seu primo querido, alguém que ele não pôde nem sepultar. Refletir sobre o curto tempo de vida que ainda lhe resta, antes da cruz, e, sobretudo, orar. Porém, ele é interrompido pelas demandas da multidão e tem compaixão dela. Essa interrupção adiou temporariamente a sua experiência de solitude. Jesus se compadece dos que estão enfermos e os cura. Naquele momento, a sua indignação contra a morte
é mais intensa do que a sua busca por solitude, embora essa seja muitíssimo importante. Logo, para impedir que mais pessoas doentes morram, Jesus as cura. Ele promove saúde e vida. Nós estamos vivendo um grande luto no nosso país e precisamos lidar profundamente com isso. Nesta maldita pandemia, mais de 550 mil brasileiros já morreram em decorrência da Covid-19. Estas pessoas têm nome e têm história. São pais, filhos, irmãos, avós, netos, tios, sobrinhos, primos, vizinhos, colegas de trabalho. São pessoas que eram amadas e que morreram precocemente. Escrevendo sobre o luto e sobre este nosso tempo de luto, Maria Homem afirma, abre aspas, o luto sempre tem uma dimensão íntima daquele sofrimento que é só seu. Uma dimensão privada daquilo que circula nos próximos daquele que partiu. E uma dimensão pública de reconhecimento daquela perda e do valor de quem morreu. Respeitamos e acolhemos a perda que está sendo vivida por aqueles que perdem algo que fará falta, que dava sustentação a algo. O luto é partilha e trabalho social. Como diz um ditado africano, é preciso uma vila para educar uma criança. Assim como é preciso uma vila, e eu acrescentaria uma igreja, para se atravessar o luto. Há que se chorar nossa perda e nossos mortos junto com os vivos, num processo de reconhecimento da vivência da perda e do esforço para abrir a fresta para o sopro de vida e poder seguir a vida, sem a tentação da melancolia. Fecha aspas. Fica evidente que a morte deve ser lamentada, jamais naturalizada. Quanta dor, quanta saudade e quantas perguntas. Assim, nós precisamos chorar, refletir, orar e também nos indignar. À semelhança de Jesus, precisamos canalizar a nossa indignação contra a morte em compaixão pelos que sofrem e em promoção da vida, tanto quanto nos for possível e das mais diversas maneiras possíveis. Jesus é um promotor da saúde e da vida, e nós somos chamados a ser como ele. Neste contexto específico, usando máscara, mantendo o distanciamento, evitando aglomeração e principalmente vacinando. Saúde e vida são sinais do reino de Deus que precisamos espalhar pela terra. A segunda reação é Jesus reage à fome com responsabilidade e partilha, do verso 15 ao 21. O texto segue, o tempo de Jesus com a multidão passa e a fome chega. Ao cair da tarde, os discípulos aproximam-se dele e dizem: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Verso 15. Antes, Jesus fora informado sobre a morte de João. Agora ele é informado sobre a fome da multidão. Esta é uma informação que já chega com uma sugestão de ação. Manda embora a multidão. Vale ressaltar que os discípulos são sensíveis e proativos, e isso é muito importante. Pergunta: como Jesus reage à realidade presente da fome? A primeira parte da resposta está no verso 16. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Apreciando a presença da multidão, Jesus responsabiliza seus discípulos pela provisão de alimento para aqueles que estão com fome,
deem-lhes vocês algo para comer. Ouvindo isso, os discípulos informam-lhe que tudo o que eles têm são 5 pães e 2 peixes. E, como essa informação é de bate-pronto, eles já haviam feito esse cálculo. O mais importante é que, embora seja pouco, eles estão dispostos a dar o que têm, se isso adiantar para alguma coisa. E a segunda parte da resposta está do verso 18 ao verso 20. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus toma o que fora partilhado pelos discípulos, multiplica e devolve-lhes para que partilhem com todos aqueles que estão com fome. Que milagre maravilhoso esse! Nós estamos vivendo um tempo quando, infelizmente, a fome voltou e é crescente em nosso país. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, pelo menos 55% dos domicílios brasileiros se encontram em insegurança alimentar, que pode ser leve, moderada ou grave. Esses dados foram divulgados em março de 2021 e contemplam os 9 primeiros meses da pandemia. Do total de 211 milhões de brasileiros, 116 milhões convivem com algum grau de insegurança alimentar. Destes, 43 milhões não têm alimentos em quantidade suficiente. Vivem na pobreza e 19 milhões enfrentam a fome, quer dizer, vivem na extrema pobreza. Irmãos e irmãs, essa situação é gravíssima. Como discípulos, nós precisamos ouvir novamente a voz de Jesus. Deem-lhes vocês algo para comer. Que o Espírito Santo nos leve a ser sensíveis e proativos, dispostos e generosos. Que possamos experimentar isso tanto comunitária quanto pessoalmente. Nós somos responsáveis. Nós somos chamados a partilhar. E Deus pode multiplicar os nossos pequenos recursos e alimentar uma grande multidão. Dar comida a quem tem fome também é sinal do reino de Deus sobre a terra. A terceira e última reação é: Jesus reage à adversidade com presença e encorajamento. Do verso 22 ao 33. Mateus termina a sua narrativa com mais um feito sobrenatural de Jesus. Depois de multiplicar os pães e os peixes, que alimentaram a multidão, Jesus insiste com seus discípulos que entrem no barco e passem para o outro lado do lago. Tendo despedido a multidão, ele sobe sozinho um monte para orar. Finalmente ele terá o seu tão desejado tempo de solitude. Ao anoitecer, e os marcadores temporais aqui são muito importantes, Jesus continua sozinho e o barco dos seus discípulos já está longe da terra e fustigado pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. Apesar de alguns deles serem pescadores, eles estão com medo. Estão com medo porque não podem controlar o vento e as ondas. Pergunta: como Jesus reage a essa adversidade que acomete os seus discípulos? A resposta está do verso 25 ao verso 27. Alta madrugada, notem, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando,
sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Sou eu, não tenham medo! Jesus vai até onde os seus discípulos estão. Ele se faz presente na adversidade deles. Ele vai até o barco de um modo absolutamente inusitado. Vai andando sobre as águas. Quando ele se aproxima, eles ficam aterrorizados e pensam que é um fantasma. Não é para menos. Jesus se faz presente na adversidade dos discípulos e os encoraja. Ele declara: coragem, sou eu, não tenham medo. Eles não precisam ter medo porque Jesus está com eles e isso é suficiente. Eles não precisam ter medo também porque já sabem que Jesus tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Isso já acontecera no capítulo 8, do verso 23 ao 27. Neste momento, Pedro pede para ir até Jesus, andando sobre as águas. E Jesus diz: venha. Nós conhecemos a história. Enquanto Pedro mantém os seus olhos em Jesus, ele permanece sobre as águas. Todavia, quando ele coloca os seus olhos no vento, ele começa a afundar. Apesar da sua pequena fé, Jesus o toma pela mão, entra com ele no barco e o vento cessa. Então os que estavam no barco adoram a Jesus e confessam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Por fim, eles chegam ao outro lado, em Genezaré. As pessoas dali reconhecem Jesus, espalham a notícia que ele está presente, todos trazem os seus doentes e todos os doentes que nele tocam são curados. Em meio a toda e qualquer adversidade da nossa vida, Jesus se faz presente. Ele se faz presente e nos diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Nós não precisamos temer, porque Jesus estará sempre ao nosso lado, sempre. Ele não nos promete que ficaremos livres das adversidades. Contudo, ele nos garante que estará conosco nas adversidades. E assim como Jesus se faz presente nas adversidades, trazendo-nos encorajamento, em seu nome nós podemos nos fazer presentes nas adversidades daqueles que estão próximos a nós, trazendo-lhes encorajamento também. Nas adversidades deles, a presença de Jesus poderá ser experimentada pela nossa presença. Portanto, como discípulos de Jesus, reajamos à morte com solitude e compaixão. Reajamos à fome com responsabilidade e partilha. E reajamos à adversidade com presença e encorajamento. A minha oração é que Deus nos ajude a reagir bem às situações difíceis da nossa vida. Que Ele abençoe você e a sua casa. Um grande abraço.